Fala galera, tudo bem? Mais uma vez, professor Roberto Tavares. Eu iniciei uma série de vídeos aí com o tema Geografia Exata, sobre o livro do grande geógrafo Jurandir Ross, que é Geomorfologia, Ambiente e Planejamento, tá? Fazendo as leituras e reflexões para poder transmitir a você de uma forma simples, objetiva e clara, lembrando que não é tão simples, tá? Há uma alta complexidade, mas de alguma forma de tentar passar para você de uma forma simples, né? Então já vou começar aqui com a leitura do capítulo 2, na questão que ele fala da questão dos leigos, né? Vamos entender o que ele quer dizer com essa questão dos leigos, né? Parece extremamente óbvio que qualquer interferência na natureza pelo homem necessita de estudos que levem ao diagnóstico, ou seja, a um conhecimento do quadro ambiental onde se vai atuar. No entanto, isso não é tão lógico aos leigos quanto possa parecer aos estudiosos e cientistas em geral. Os grandes projetos para a implementação de usinas hidro e termoelétricas, rodovias, ferrovias, assentamentos de núcleos de colonização, expansão urbana, reassentamento de populações face aos programas de reforma agrária, instalações portuárias, mineração, indústria, entre outros, são atividades que interferem de modo acentuado no ambiente, quer seja ele natural ou já humanizado. Então, o que ele quer dizer aqui? Que há impacto, logicamente, no meio natural, né? Ele pode ter um impacto aí da questão da movimentação da sociedade de pequeno, médio e grande porte, e mesmo na área natural que já foi devastada para a construção de cidades, para a construção de uma área rural, industrial, também tem os seus impactos, né? Vamos lá, continuando aqui, ó. Por um lado, não se pode coibir a expansão da ocupação dos espaços, reorganização dos já ocupados e fatalmente ampliação do uso dos recursos naturais, tendo-se um nível de expansão econômica e demográfica da atualidade. Por outro lado, se é imperativo ao homem, como ser social, expandir-se tanto demograficamente como técnica e economicamente, torna-se evidente que apareçam nesse processo os efeitos contrários. O que são esses efeitos contrários? Eu posso falar de uma forma objetiva e clara, que é você destruir um espaço natural, até mesmo um espaço humanizado, para poder ganhar valores, vamos dizer assim, a questão do valor econômico, né? Você ter o lucro, mas ao mesmo tempo, e o prejuízo que pode vir depois? É igual uma balança. A balança tem dois pesos e uma medida, né? Você tem o lucro e embaixo o prejuízo. Então, no primeiro momento você pode ter o lucro, mas depois você vai ter o prejuízo. Essa questão dos espaços, depois eu vou comentar um pouco mais sobre essa questão, como ele já relata aqui nesse capítulo, a questão de falta de estudos das áreas que vão ser impactadas, né? Quais os benefícios e malefícios, se vale a pena ou não manter a área natural, né? O que é em prol da sociedade, que a gente sabe que muitas vezes o que é a sociedade que nós estamos falando aqui? São essas grandes corporações, que são feitas por pessoas, tá? Mas vamos lá, vamos retomar aqui. Então, ele tem uma citação aqui também do Gerasimov, né, de 1980, que diz o seguinte, que um dos primeiros problemas é se levantar trabalhando-se a questão ambiental e da contradição que emerge entre utilizar os recursos naturais ou proteger a natureza, foi o que eu acabei de mencionar, né? Nessa situação também, ele fala da questão dos impactos causados, né? Então nós temos aqui, não sei se vai dar para vocês verem aqui na parte do livro, aqui é um impacto ambiental que foi mexido nessa área natural, né? Não houve um estudo prévio, foi eficiente e eficaz, e acabou causando esse dano ao solo, né? Na questão da erosão. Então tá aqui, ó, forte processo erosivo de origem pluvial, que é da questão de água, né? Alterando o relevo por efeito antrópico, que a sociedade alterou e trouxe esse impacto gigantesco, negativo, tá? Ross também, no contexto, né? A geografia como um todo e a geomorfologia especificamente retificando, Ross, nesse contexto, a geografia como um todo e a geomorfologia especialmente são de vital importância no trabalho de inventariar e analisar o quadro ambiental, que antes de mais nada
é um espaço humanizado ou não, eminentemente geográfico. Então, o que ele quer dizer nessa parte aqui que eu vou pegar aqui para vocês, aqui, que ele fala o seguinte, da questão do inventário. O que é um inventário? Vamos pegar aqui o que acontece na questão jurídica, né? Por exemplo, uma pessoa ela tem um bem, ela acaba falecendo, então vamos fazer o levantamento de todos os bens que essa pessoa tem, bem físico, como no caso uma casa, um carro, os recursos que tem no banco, os investimentos, você vai fazer o levantamento de tudo isso. E quando a gente vai fazer algo em um determinado espaço, um determinado recorte, a gente tem que fazer um inventário, no caso do meio natural. As espécies de fauna, de flora, a questão hidrológica, a questão do clima e tantas outras situações que aquele determinado espaço ele tem. Então, o que vai ser feito ali? Vai ser mantido? Vai ser destruída alguma parte para construir algum condomínio, algum espaço industrial, rural? Né? Nós vimos aqui, como eu acabei de mostrar para vocês, um desses impactos do mau planejamento da sociedade. Né? Então, inventariar é isso, é ter essas informações e, tendo essas informações, trabalhar com ela para poder tomar essa decisão. Se vai mexer naquele meio natural, se vai ser permitido ou não. Né? Nós temos situações que estão ocorrendo hoje, atualmente, no Brasil, nesses últimos 4 anos, a devastação do bioma da Amazônia. Nós vimos a questão dos Yanomamis aí, né? Os impactos que se teve, a ilegalidade, né? A inércia do governo federal, do governo estadual, dos governos municipais, né? Tudo pela ganância. Né? E esses impactos afetaram eles. Né? Os Yanomamis, aí tem mais de 700 Yanomamis lá na capital de Roraima para atendimento médico, fora os que a gente não sabe ainda. Né? Então são situações, mas não vou entrar nesse mérito, isso é só para poder estar tendo essa ressalva e essa observação, para poder estar demonstrando essa clareza para vocês de alguma forma. Né? Ele fala da questão de prevenir, né? Então, nessa parte que eu vou fazer aqui a leitura e já a reflexão. Nesse contexto, a geografia como um todo e a geomorfologia especificamente... não, acabei de ler isso aqui para vocês. Da questão da prevenção. Vamos lá. Vamos falar da questão do objetivo máximo. Ele fala da questão do pesquisador ele ser pluralista. A questão do plural, pluralista, de ter a diversificação de conhecimento de inúmeras áreas. Né? A geografia, ela contempla isso. Né? Mas, como eu falei anteriormente, sozinhos, nós geógrafos também não damos conta. Nós precisamos de outras ciências para nos auxiliar. Né? Mas vamos lá, vamos ler uma parte aqui que é bem interessante aqui, ó. Tá aqui, ó. A peculiaridade da geomorfologia como disciplina que reflete os efeitos da sua posição de interface no contexto do extrato geográfico, né? Por favor, assim, não é extrato bancário, é o extrato da questão das camadas do solo, né? Os estudos que se tem nessa área aí. Coloca-se numa posição aparentemente privilegiada, mas ao mesmo tempo extremamente frágil. Assume caráter de disciplina privilegiada nos estudos ambientais, pelo fato de que, para seu adequado entendimento e análise, exige do pesquisador conhecimento pluralista. Então, assim, ele está já relatando aqui que a geomorfologia ela tem o seu ponto forte e o seu ponto fraco, e que se tenta, nesses dois pontos, se ter um equilíbrio de resposta para a sociedade desses estudos, né? Vamos dar uma continuidade aqui, ó. Não se pode entender a dinâmica e a gênese das formas de relevo, porque gênese é a palavra de nascimento, tá, pessoal? Sem que se conheça muito bem os fatores bioclimáticos, pedológicos, geológicos e mesmo antrópicos. Tá? Antrópicos é a questão que o homem vai lá, ele devasta um determinado espaço, né? A questão geológica é a questão do estudo do solo, né? Pedológicos, a questão do estudo também envolvendo a questão de vários conhecimentos aí, né? Que interferem no dinamismo, né?
da dinâmica da formação daquele determinado espaço, tá? Vamos lá, vamos continuar aqui. Coloquei aqui, tem uma parte que eu vou ler aqui agora para vocês, para a gente poder finalizar esse vídeo aqui, da ciência da natureza. Vamos lá. Desculpa, da ciência da natureza, da ciência da Terra, que está aqui no capítulo 19. É fato incontestável, entretanto, que a geomorfologia, como disciplina que estuda as formas do relevo quanto à sua geometria, gênese e idade, inclui-se no contexto das ciências da Terra. Como é impossível entender-se o funcionamento ou a dinâmica ambiental sem que se considere o todo que compõe o estrato geográfico. O relevo não pode ser deixado de lado nos estudos ambientais, tanto quanto os demais componentes. Isso é notório, pois é no relevo que as forças da interação mais se manifestam. Por outro lado, como o entendimento da dinâmica do relevo interessa diretamente ao homem como ser social, passa a ser também parte integrante da geografia. Negar que o entendimento do relevo não é fundamental para os problemas da expansão dos sítios urbanos, instalações de núcleos de colonização, implementação de polos industriais, entre outros, é negar a própria geografia. Desse modo, a geografia, que não sobrevive sem a coparticipação de outras ciências, necessita do apoio da geomorfologia no âmbito das ciências da Terra. Como o ambiente não é visto apenas como meio físico e biótico, mas inclui também o socioeconômico, isso coloca a ciência geográfica como um todo em situação de privilégio frente às demais, nas análises ambientais. É óbvio, entretanto, que não se pode ter a pretensão de que o profissional geógrafo seja o mais adequado no desenvolvimento dos estudos ambientais. Isso seria, antes de mais nada, infantilidade, porém deve-se ressaltar que a geografia, com sua vocação para análise parciais e globais, síntese e generalizações, tem um papel marcante nos estudos ambientais. Então, como já falei anteriormente, não vou ficar repetindo, aqui ficou muito claro isso que Jurandir Ross diz pra gente, né? Que a geografia ela tem um papel fundamental, primordial e importante, mas ela não vai existir sem as outras ciências, para poder ser explicada e também ajudar, auxiliar a sociedade em soluções de problemas, tá? Então, estou encerrando aqui agora essa reflexão, depois eu vou fazer do capítulo 3, dar um spoiler para vocês, que é a evolução das concepções relativas ao relevo. É isso aí, não esquece de fazer inscrição no canal, dar uma força aí, e de curtir aí também, para poder estar ajudando. Até mais!